Amém. É uma alegria estar aqui na igreja com vocês, pastor João, né? Toda a família. A gente sente a igreja do amor, gente. Né? Esse nome vai ficar menor. Igreja cristã da Flórida vai diminuir e fala assim, amor. Né? Então, a gente sente o carinho de vocês, a gente sente, né, a presença de Deus quando a gente está aqui com vocês. E uma coisa que eu vi quando a gente estava, né, sendo ministrado aqui, ministrando ao Senhor através do louvor, é que vocês são como ímãs. Né? Então, eu acho que o amor é algo que une vocês, né? Bem claro, visivelmente no Espírito vê isso. Há um amor aqui de Deus unindo vocês, e eu sinto que esse ímã, como um ímã atrai o amor, que é esse ímã que atrai um ao outro, vai atrair novas pessoas de fora, para juntar ao corpo de Cristo. Há um amor que une vocês, e vocês vão ser conhecidos lá fora, como Jesus disse, pelo amor que vocês têm amado uns aos outros. Eu sinto profeticamente isso sobre a igreja, mais pessoas virão porque vocês estão amando um ao outro e amando ao Senhor, amém? Glória a Deus, né? Então, a gente vai estar ministrando aqui, se eu fizer às vezes assim, não é unção de espírito, é porque ontem eu fui com o pastor Marcelo e a família, a gente fez no pula-pula e às vezes dá uns a veieira que acontece, né? E eu queria falar hoje sobre, e foi assim, né? Porque o pastor João falou um pouquinho da nossa história, né? Eu nasci em São Paulo, né? Legal, obrigado, pastor. Eu nasci em São Paulo, saí daqui com 6 anos de idade, né? Meu pai era bancário do Banco Bamerindos, né? E não continua numa boa. Você conhece a história, né? E eu morei em Goiânia, né? Morei em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu acabei com 11 anos chegando em Curitiba. Lá cresci, conheci o Senhor, né? Na igreja conheci essa mulher maravilhosa, né? E casamos, né? Tivemos filhos, vivemos em Joinville depois de casados, 5 anos, a gente foi para Joinville e ficamos quase 14 anos no ministério lá com o pastor Skip, que é também genro do pastor Tomás, que tem uma igreja ali, né? Ministramos ali no louvor, nas gerações, e a gente sentiu um chamado para a República Dominicana, né? Deus falou com a gente, desde que a gente se converteu, que havia um chamado para outra nação. Ali Deus falou com a gente em todo o processo, a gente sentiu que era um tempo. Deus deixou a gente em Curitiba 1 ano, né, em 2000 a 2021, né, 2021 na pandemia, a gente passou em Curitiba, fez na CCC, na Comunidade Cristã de Curitiba, lá a gente ficou 1 ano fazendo mais, se formando em teologia no curso deles lá, né, a gente fez, ela é formada no PBC lá nos Estados Unidos, onde o pastor Tomás fez também, ela fez teologia, né, eu fiz teologia online, né, e agora mais 1 ano ali na CCC, e a gente sentiu, né, antes de chegar à República Dominicana, a gente sentiu esse tempo de passar em São Paulo com vocês, né, e foi assim, né, que Deus nos trouxe até aqui, né, e foi assim que a gente está contando a nossa história, e você tem a sua. Deus te chamou um dia especialmente, Deus se manifestou em amor com você, no momento você sentiu a palavra queimar no teu coração, e você sentiu, né, essa unidade com Cristo, falou assim, há um chamado para mim, há algo que Deus colocou no meu coração para eu fazer, eu fui chamado para fazer alguma coisa no Senhor, e Deus tem construído a sua história. E foi assim, eu queria contar essa história um pouquinho através do livro de João. João é o apóstolo do amor, né? É o pastor do amor, né? E a gente sente em João, quando ele começa um livro, eu comecei a estudar muito esse texto, e essa mensagem não veio, puxa, eu preciso pregar. Essa mensagem veio quando eu comecei a ler a Bíblia, ter meu tempo com Deus, falei, Deus, o que o Senhor quer dizer aqui? Fala comigo. E Deus começou a me mostrar algumas coisas, e quando você vê em João 20, no 30 a 31, que é os últimos versículos de João 20, ele diz assim, na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Parece que é um final, parece que ele começa no capítulo 20 falando assim, vamos fechar o livro que eu escrevi. João, o profeta, o apóstolo do amor, ele fala assim, esses porém foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Parece que está aparecendo as letrinhas do final do filme, assim, sabe? Né? E depois aparece o pessoal brincando, alguma coisa assim, sabe aquelas letrinhas assim? Aparece coisinhas no meio, mas ele está fechando aqui o filme, dizendo assim, registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. The end. Acabou o filme. Mas daí o livro não acaba, tem o capítulo 21. E quando abre o capítulo 21, parece que Jesus não ficou satisfeito. Parece que Jesus falou assim, João, tem um capítulo a mais.
Mas parece que Jesus queria mais. Provavelmente não tenha sido, alguns escritores, estudiosos falam que, quem sabe, nem João escreveu esse último capítulo. Porque da forma como ele é colocado, da forma como ele é falado, parece que alguém que estava junto na história complementou isso, ou quem sabe escreveu junto com João, a gente não sabe. Mas a Bíblia fala que tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Parece que Jesus viu o livro, toda a história escrita e falou assim, não acabou. Eu tenho que voltar, eu vou me manifestar de novo à minha igreja, eu vou me manifestar de novo aos meus discípulos, eu vou me manifestar de novo a Pedro, porque eu tenho um propósito para ele, e ele ainda não parou, não acabou ali, eu tenho algo mais para acrescentar. E parece que ele deixa registrado algo, porque ele queria se manifestar novamente. Pode passar o próximo slide? E fala assim, abre o capítulo 21, eu te dei um panorâmico, para você chegar até aqui com a gente, diz assim, depois disso tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim na sua vida, e foi assim na vida deles, foi assim que ele fez, foi assim que ele se manifestou, e foi assim que ele vai se manifestar na sua vida, e vai ser assim. E foi assim, como foi assim? Que ele se manifestou. O que é se manifestar? Não é só levantar a mão e falar assim, ei, eu tenho algo para dizer. Mas manifestar é algo visível. Manifestar é algo que parecia que não estava visível, aparente, e parece que descortina e fala assim, tananã, cheguei, eu estou aqui. Algo palpável, algo real, perceptível, identificado, totalmente entendível para quem estava naquela situação. E Jesus falou assim, gente, eu me manifestei novamente. Jesus se manifestou. E para que Jesus se manifesta? Porque você sabe a história que ele tinha se manifestado, ele morreu, no terceiro dia ressuscitou, os discípulos estão reunidos de porta fechada, ele se manifesta como presente ressurreto, e tem aquela comunhão com os discípulos. Depois ele se manifesta de novo, ele se manifesta no caminho de Emaús, estão 2 discípulos tristes, andando, falando assim, você não sabe o que aconteceu com o mestre? Onde você está? Você não lê jornal? E Jesus se manifesta, Jesus fala o evangelho para eles. Jesus se manifesta ali, na tumba. E pensaram que era o jardineiro. Mas era visível, era perceptível. Jesus, ele se manifestou com um propósito. Às vezes a gente fala assim, eu estou sofrendo, parece que Deus faz de propósito. Não, Deus faz com propósito. E por que ele se manifesta? 1 João 3,5, o próprio João fala assim, sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. No outro texto ele fala assim, ele se manifestou para tirar e desfazer as obras do diabo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do pecado. Parece que ele vai se manifestar, porque há um propósito que ele quer cumprir em nós. Hebreus 12:10 fala assim, pois ele nos corrigia por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia, Deus porém nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Ele não quer só consertar, tirar o pecado em nós, ele não quer só destruir as obras que estão nos impedindo de cumprir um propósito, mas ele quer manifestar na sua santidade, e que a gente possa brilhar mais e mais como luzeiro desse mundo. E a gente começa a entender que Jesus se manifestou para Pedro, para os discípulos, porque ele mesmo se manifestou para toda a humanidade. A Bíblia fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ninguém nunca viu a Deus, mas quando a gente olha para Jesus, a gente vê todo o caráter, todo Deus nele, em Jesus. A gente vê a manifestação viva do Filho de Deus. E a gente vê que aqui, Jesus se manifesta. Pensa, gente, Jesus já tinha morrido. Não aconteceu o Pentecostes ainda. E aqui está uma situação onde Jesus aparece. Ele se manifesta no meio da nossa história. Ele se manifesta no meio do nosso dia a dia, muitas vezes. E aqui a Bíblia diz que, junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era da Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Mas ele se manifestou para quem? Primeiro ele diz assim, ele se manifestou para os seus discípulos. Amado, se você é discípulo,
se você ama a Cristo, segue a Cristo, Ele vai se manifestar para você. Ele vai mostrar a vontade, o coração dele. E discípulos, você sabe, são os pupilos do Mestre. Gente, você é amado de Deus. E Deus, Ele quer se manifestar para você. E, gente, quando Ele se manifesta, é visível, é palpável, é entendível por todo mundo. Glória a Deus. Os discípulos estavam todos juntos, a Bíblia diz. Todo mundo junto. E o que acontece quando a gente se reúne como igreja? O que acontece? Salmo 133. Ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em... Darará, darará, darará. É como o orvalho de irmão que desce sobre os montes. Ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Gente, quando a gente se reúne é um ato intercessório. Já é uma intercessão. Já é uma comunidade. Deus falou assim, onde 2 ou mais, ali eu estarei. Deus começa a se manifestar no nosso meio. Há uma manifestação no secreto, mas é uma manifestação na comunidade, na comunhão que a gente vive. E foi assim que Ele se manifestou, estava todo mundo junto. E todo mundo junto vendo a manifestação de Cristo, do Cristo ressurreto. Amado, mas eu queria estar lá. Você queria estar lá? Você está ali, daqui a pouco eu peço Jesus, e aí? Você está no seu quarto orando, Jesus, e aí? Eu estou ouvindo, vai, pode continuar. Intimidade. E quem estava ali? Pedro. Pedro, quem é Pedro? Você conhece a história de Pedro? Pedro viu uma manifestação de Jesus andando sobre as águas. És tu, mestre, deixa que eu vá contigo. Ele falou assim, vem. E quando ele falou assim, vem, eu falou, beleza. Ele começou o primeiro surfista da face da terra. Começou a surfar sobre as águas. Pedro, aquele que, quando Jesus ele sobe no monte da transfiguração, em Mateus 17, ele pega Pedro, Tiago e João no barquinho e leva para o monte da transfiguração. E lá ele manifesta a sua glória. E Pedro é aquele que levanta a mão, ei, quer que a gente faça uma tenda para você, para Moisés, para nós? Ele falou, fica quieto, só veja. É Pedro. Jesus ressurreto agora aparece para os discípulos. Quando ele aparece para os discípulos de porta fechada, Pedro está lá. Também tem Tomé. Tomé você conhece, Tomé é aquele que, quando a igreja cristã da Flórida se reuniu e houve um mover de Deus, Deus apareceu, Jesus apareceu, todo mundo viu a manifestação, não foi na reunião. Faltou. Errou. Daí, de repente, vem na próxima reunião, porque na semana inteira era só no WhatsApp. Cara, Jesus apareceu, foi demais. Nossa, quando o pastor João falou, pá! Daí, eu não estava lá? Não, mas eu vou para a próxima reunião. Vai que acontece de novo. E Jesus aparece. E a gente conhece Tomé como? Tem que ver para crer. E Jesus veio para ele e falou assim, Tomé, ele faz um tete a tete, vem cá, toca aqui. Ser crente, não duvidoso. E a gente fala essa frase. Mas ele também viu a manifestação de Jesus. Natanael é aquele que fala assim, coisa boa que vem de Nazaré. Jesus fala assim, Natanael, quando você estava embaixo da figueira ali, eu te vi. Quando Filipe foi falar com você. Ele falou assim, tu és o mestre. Ele falou assim, cara, você vai ver coisas maiores. Você vai ver os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Manifestação. E a gente vê os filhos de Zebedeu, eles estavam na pesca maravilhosa. Quando eles estavam ali, já tinham pescado, Jesus veio para chamar os seus discípulos e falou assim, vai e joga as redes. Mestre, pescamos a noite inteira, Pedro falou assim. Mas vai, tu disse, a gente vai. E eles vão lá pesca, tem uma pesca maravilhosa, muitos peixes, e Tiago e João têm que ir lá ajudar. Eu não sei como Deus já se manifestou para você. Eu não sei como você viu a manifestação de Deus na sua vida, no seu coração, no seu devocional, muitos dias. Eu lembro que, quando eu me converti, eu fui para um acampamento chamado Mocidade para Cristo, porque eu entrei na faculdade e falei para o meu pastor, puxa, eu vou na faculdade, eu estou na faculdade, eu queria pregar de Jesus, e tem um acampamento que fala sobre grupos no colégio para evangelizar, eu vou nesse acampamento. Ele falou assim, não, pode ir, vai. E eu lembro que eu estava na cama, dormindo, na tribeliche. Tinha tribeliche naquele lugar, era gente pra caramba, era muito jovem, E tinha ministrações para faculdades, para colégios, pessoas que queriam abrir grupos. As ministrações eu sempre estava atento. E uma noite eu fui dormir
e eu tive um sonho meio que visão, onde Jesus estava aparecendo para mim, e a glória dele se resplandecia, e eu via, era mais claro que a luz, e eu comecei a ver a manifestação de Jesus, e quando eu vi aquilo, mudou minha vida. Eu falei, ele é real. Eu era recém-convertido, eu não sabia nada da Bíblia, gente. Eu só era um garoto que tinha ido para a igreja, se convertido e queria servir a Deus. E quando ele se manifestou para mim, eu sei que eu estava dormindo, quando era 2 da manhã, o quarto inteiro ligou a luz e falou assim, cara, você está orando em línguas aqui, todo mundo quer dormir, fica quieto. Eu falei, gente, foi uma visão, um sonho, sei lá o que foi, mas foi real. E eu nunca mais fui o mesmo, gente. Eu nunca mais fui o mesmo. Deus mudou a minha natureza. Deus mudou o como eu era. Minha esposa me conheceu como eu cheguei na igreja, eu era ciumento, briguento, chato. É ou não é? Era. Ela era ou é, não sei. Ficou em dúvida ali, né? E a gente vê que aqui, disse-lhes Pedro, vou pescar. Pedro, vou pescar. Parece que Pedro aqui, muitos historiadores, quando você começa a estudar, eles falam assim, ele voltou à sua velha vida. Eu fiquei, Deus, é isso mesmo? Porque, cara, era o que ele sabia fazer, era o que ele tinha para fazer, Jesus tinha morto, tinha aparecido para muitas pessoas, não tinha acontecido ainda no Pentecostes, derramado o Espírito Santo, Jesus soprou o Espírito sobre eles, houve uma manifestação de Cristo, mas ele estava naquele momento do gap, naquele momento do tempo entre o cumprimento do propósito da igreja e a morte de Jesus. E o que você faz no tempo de espera? O que você faz quando Deus te chama, te dá uma visão, te tem um chamado e ainda não aconteceu? Ele foi pescar e você vê que ele voltou à velha vida. Eu não digo que ele voltou à velha vida. Eu sei que tem cara que estuda muito melhor que nós. Muitos livros que eu li falam assim, ele voltou à velha vida. É um pensamento. Mas para mim eu falo assim, Jesus, esse cara não chegou o momento dele, quem sabe? Não chegou o momento da pregação de Pedro e 3.000 pessoas se converterem, depois 5.000 pessoas se converterem em Atos. Mas aqui é um gap, ele volta a pescar. E quando ele fala, eu vou pescar, o que eu vejo é que Jesus já estava preparando em Pedro, aquele agregador, aquele cara que fala assim, eu vou pescar. E o que a galera disse assim? Vamos, junto. É a igreja reunida isso aqui já. Não eram os 12, mas eram 7. E ele está já formando aquela liderança. Ele tinha uma liderança que Jesus estava criando nele já. E quem sabe Deus começa, quando a gente é chamado, tem algumas qualidades que Deus coloca, a gente começa a ver que alguma coisa está acontecendo, mas não chegou o tempo onde Deus vai nos chamar. A gente está vivendo esse tempo de gap e para nós é muito real. Porque a gente saiu da terra, da nossa parentela, da terra... Até o pastor Tomás já saiu daqui. Né? E a gente vai para a terra que manda leite e mel, que é a nossa terra, o nosso chamado, e a gente está aqui ainda, a gente está nesse gap. A gente sabe o que é isso. E a gente precisa que Jesus se manifeste para a gente precisa entender o momento que a gente está passando, que não é nem o tempo que a gente recebeu o chamado, que a gente já recebeu, e não é o Pentecostes que não chegou ainda à plenitude, e a gente está aqui. O que a gente faz nesse tempo de espera? O que você faz no tempo de espera? Gente, a pergunta que eu tenho feito há 1 ano, se você souber, me fala depois, não, brincadeira. Gente, eles estavam juntos. Eles eram igreja, eles oravam, eles buscavam a Deus, eles se reuniam, eles eram juntos, eles eram um. Gente, no tempo de espera, a gente se une como igreja, a gente busca a palavra, a gente ora, a gente continua as coisas básicas da vida cristã, amar a Deus sobre todas as coisas, o nosso próximo como a nós mesmos. Lembra Atos 2:44, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, unidade. Amado, é um tempo de unidade da igreja, porque Deus quer se manifestar uma noiva unida. Pensa, gente, nós somos, a igreja de Cristo é como se fosse uma noiva, é ou não é? Você já pensou a noiva com o braço lá do outro lado e o corpo aqui? Não tem, é unidade. É unidade. É unidade. Irmão, a gente precisa andar junto, ter vida em comum. Gente, para nós, assim, uma das maiores... Pode abrir coração aqui, né, pastor? Então, a gente vir para a igreja uma vez, acabou o culto no domingo, a gente fala voltar sozinho para casa. Porque quando a gente saía do culto lá, a gente sempre saía para comer com alguém. Sabe? Isso é unidade, isso é família, isso é vida.
É chamar para entrar na tua casa. A Bíblia fala, diariamente perseveravam unânimes no templo, no partir no pão, de casa em casa. É a gente ter vida em comum, é a gente andar junto e você ver como eu sou no dia a dia. É ir para a academia junto e falar assim, cara, como é que você está hoje? Cara, eu estava orando, Deus falou isso comigo. É unidade, a gente não pode ser tão reservado. A gente precisa andar como igreja. A gente não pode ter essa síndrome de Tomé, gente. Estou reservado, não fui para o culto. Ah, eu sou a igreja do WhatsApp. Eu sou a igreja da internet. É unidade, gente, tem que andar junto. Não, mas você já viu no WhatsApp, tem aquele grupo que tem 200 pessoas. 199, porque depois já bloqueia, né? Tem 200 pessoas. 2 falam e só tem os telespectadores assim. Só vendo zoeira. Nós somos a igreja que une. Nós somos a igreja que une. E aqui eles estavam em unidade e não apanharam nada. Ele falou, vou pescar. Ele não está voltando a fé à vida. Gente, Davi foi ungido rei e não foi para o trono. Foi fugir de Saul. O que fazer nesse tempo de espera? Ande em unidade. Medite na palavra. Veja a vida de Abraão, veja a vida de Noé. Para sair do ponto A ao ponto B, tem esse tempo de espera. Olha só, Noé esperou 120 anos antes de chegar as chuvas anunciadas. Abraão esperou 25 anos pelo filho prometido. Jó, quem sabe, passou 60, 70 anos esperando a justiça de Deus. Gente, Deus prepara, eu li uma frase que eu trouxe de novo, fala assim, Deus prepara os seus líderes no fogo lento e não em micro-ondas. Quantos entenderam? Fazer que não posso, quantos concordam? Mais importante que a meta esperada é a obra que Deus está fazendo em nós. Gente, esse tempo de espera é Deus trabalhando em nós. Deus trabalhando em nós. Isso, sabe, faz mais profundo a intimidade com Deus e nos leva a uma maturidade maior. Esse tempo de espera é importante. A gente precisa aproveitar as oportunidades nesse trajeto, nesse caminho. Espera até Jesus se manifestar. E a Bíblia continua dizendo assim, mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele, porque tinha 100 metros de distância. Perguntou Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Eles falaram, não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. E Jesus se manifesta e tem provisão. Jesus se manifesta e tem mudança. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro, é o Senhor. Olha a intimidade de João. 100 metros de distância, ele falou assim, cara, é Jesus. Ele reconhecia o feito, a obra, a voz de Jesus pela intimidade que ele tinha. E é ele que fala para Pedrão, fala assim, Pedrão, cara, é Jesus, brother. É ele, cara, estou te falando. Jesus está falando com a gente, cara, é ele se manifestando. E Pedro já ele não era sanguíneo, ele era hemorrágico, né? Ele já põe a roupa, já pula na água, já vai até onde é Jesus, né? E todos vão levando o barquinho, né? E a Bíblia fala isso, né? Lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas. Jesus já mostra um tempo de intimidade. Ele prepara uma brasa, prepara um pão, um peixinho. E chama os discípulos, ei, vocês trouxeram alguma coisa? E Pedro pega a rede, 153 grandes peixes. Traz alguns peixinhos, coloca na grelha que Jesus tinha preparado. Tempo de intimidade. Tempo de intimidade. Quando Jesus se manifesta, e nesse gap que a gente tem, o que a gente tem que fazer? Tempo de intimidade com Jesus. Gente, é a melhor coisa que a gente pode fazer. Eu falei para minha esposa, eu nunca chorei tanto na minha vida como esses 2 últimos anos. Por quê? Porque eu estou triste, Não, porque às vezes eu entro no ônibus, eu olho para Deus, eu ponho uma música... Porque você está chorando? Eu não sei. Mas eu sinto que Deus está lá comigo, me ministrando, me falando comigo. E esse tempo, eu acredito que você já fez isso, já pôs um som no carro, está lá, o cara do lado olhando para você. E às vezes você limpa o para-brisa, mas na verdade é o olho que tinha que limpar, né? De tanta lágrima. Por quê? Porque é um tempo de intimidade onde eles vão provar com Jesus.
provar. Ele falou assim, traz os peixes, né? Disse-lhe Jesus, vinde e comei. Jesus convidou à mesa, intimidade. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque todos sabiam que era o Senhor. Quando estava cara a cara, lá com aquela intimidade, falou assim, é Jesus, né? Mas João já tinha adivinhado bem antes. Né? E a gente precisa desse tempo de ser ministrado, desse tempo de intimidade. Então, há um tempo da manifestação que Jesus quer fazer em nós, e nesse tempo a gente precisa da intimidade, a gente precisa ser ministrado. Jesus vem ao seu encontro para trazer provisão. Jesus, ele vai vir muitas vezes no meio do seu devocional para trazer um propósito. Jesus vai trazer na sua vida uma nova estação. Quem sabe ele estava falando assim, eu vou virar uma página da tua história. E quando eu virar a página da tua história, nessa intimidade você vai sair daqui para um novo propósito, uma nova vida, um novo tempo, uma nova estação. Jesus trouxe isso na vida de Pedro e vai trazer na sua vida como igreja e na sua vida pessoal, eu creio nisso. É um tempo novo, é uma pesca maravilhosa, é chamado esse texto. Mas a experiência, pensa Pedro, puxa, eu já vi uma pesca maravilhosa lá, já vi Jesus andando sobre as águas, já vi Jesus no Monte da Transfiguração, e eu tive tanta experiência, cortei a orelha do cara, do servo, do sumo sacerdote, eu neguei Jesus, e Jesus vem agora com uma nova visitação, mexendo no meu coração, e me trazendo um novo propósito. O que Jesus quer fazer na sua próxima estação? Ele precisa preparar você para que você chegue numa nova estação. Ele precisa se manifestar a você, mudar você, né? Tirar o pecado, trazer uma intimidade, um amor maior, para que você não seja a mesma pessoa. Porque se a mesma pessoa, do jeito que você está, não pode cumprir um propósito maior, que ele tem colocado uma nova estação. Ele precisa trabalhar em você. Ele precisou trabalhar em Pedro, e foi assim. Manifestação, ministração. Próximo slide, mostra essa conversa de intimidade agora. Mostra essa conversa onde Jesus está aqui, e depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Ama-me mais do que os outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Jesus começa a falar assim, João, olha para mim, você me ama, né? Jesus, você sabe que eu te amo. Ele falou assim, tem um propósito para você. Eu tenho uma obra para você, uma nova estação. Você vai cuidar da minha igreja. Você vai cuidar dos meus cordeiros. E ele está nesse tempo de intimidade. Pedro. Falei errado, Pedro. É bom ter esposa, né, gente? E aí, ele começa a se manifestar aqui. Agora, imagine, eu quero que você troque um pouco essa palavra. Não é Jesus, fala assim, a palavra. E você não está aqui, você está no teu devocional. E coloca o teu nome ali. Como é que é teu nome? Caio. E depois de terem comido, perguntou a palavra a Caio. Caio, você me ama? E Caio, quando está lendo a palavra, parece que é uma palavra rema, as palavras pularam da Bíblia, entrou no coração dele e falou assim, Senhor, você sabe que eu te amo. E a palavra disse a Caio, apacenta os meus cordeiros. Tempo de intimidade com a palavra vai levar a gente a uma transformação. O tempo de intimidade da gente, gente, nós estamos num tempo onde a gente quer ser e não quer fazer e não ser. E Deus quer levar a gente a ser para poder fazer. E aqui há uma intersecção onde Jesus fala assim, vai no meu tempo de intimidade. Ele cria um tempo de intimidade com você, com os discípulos, para ele manifestar uma transformação no seu coração. Não é só faça, eu quero que você me ame mais. Eu quero que você seja. E Charles Spurgeon, eu estava estudando um pouquinho da história dele, e tem algumas frases que ele fala assim, que há tanta pregação e pouca prática por falta da meditação. E ele faz uma comparação entre a pregação e a meditação. E ele fala assim, olha, nós preferimos ficar 1 ano ouvindo pessoas a pregarem do que 1 hora ao ano meditando intimamente com Jesus e a palavra.
E esse tempo de meditação é o tempo que acumula a verdade, viver e uma santa presença de Jesus que vai nos transformar. Você pode sentir um arrepio no culto, você pode sentir uma verdade sendo falada no culto, mas aquele tempo de intimidade, ninguém vai tirar da tua transformação e do teu propósito. E Spurgeon fala assim, o toque da abelha na flor não produz o mel, mas a sua permanência na flor extrai o doce. Não é só estar assim, eu li 3 versículos. Tem a rotina da igreja que tem que ler 5 versículos. Eu li os 5. E Spurgeon fala assim, é melhor você meditar em um versículo, onde você entende, Jesus fala com você e você é transformado, do que ter uma leitura muito grande. A abelha, ela não toca na abelha e produz, na flor e produz mel. Ela tem um tempo. E ali ela extrai o doce. E a gente precisa extrair esse doce, ler mais. Não, ler mais, sim, mas meditar mais. Extrair esse doce da palavra, extrair aquelas palavrinhas que saltam, a palavra rema, onde Jesus fala, ele fala assim, é para mim. É isso que a gente precisa. A leitura e a meditação. Leitura é o que ele disse. Meditação, eu entendi o que ele disse. Não é o que eu li, não é o que ele falou, é o que ele quis dizer. Sabe quando alguém fala assim, ei, fala! Você fala assim, o cara está gritando. Não. Cara, ele quis dizer isso. É diferente. Quem é casado sabe, porque mulher fala, você tem que interpretar. É mais fácil ter interpretação de línguas na igreja do que entender muitas vezes, né? Mas é isso aí, é meditar, é levar a orar, a santificação, a transformação. Muitas vezes já me perguntaram, né? Nossa, você é cristão, nossa, você é pastor, você já leu a Bíblia inteira, já, né? Eu penso, falo assim, se eu falar que eu li, é mentira, né? Eu falei, não sei se eu li inteira, mas que eu já parei li um livro umas 5 vezes, já fiz. Olha que eu já li a maioria muitos textos, eu li, mas eu não lembro se eu li de capa a capa. Mas que eu parei em alguns textos e meditei, pensei, nossa, eu fiz. E Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Não é aquele que lê os meus mandamentos e ouve. Ele fala assim, não, aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e manifestarei a Ele. Amado, quando você vai para a palavra e você ama essa palavra, você ama a Cristo e você guarda essa palavra, Deus se manifesta para você. A palavra transforma. João 14, 23 fala assim, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Manifestação, ministração da palavra. Por quê? Porque a gente precisa disso. A gente precisa ser transformado. A gente precisa ouvir, e a gente precisa entender o coração de Deus. Quantas vezes você olha assim, olha, Deus era bravo no Antigo Testamento, no Novo, né? Ele é um Deus de amor. Não, é o mesmo Deus, mas por que ele fazia ali? Porque ele queria levar um povo à santificação. Eu estava estudando sobre o sacerdote esses tempos. Deus não queria um sacerdote que representasse o povo, ele queria uma nação de sacerdote. E o povo não entendeu. Tem que arder no coração. Em Emaús, quando ele fala assim, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, expunha as escrituras. Tem que arder o coração quando a gente vai à palavra. Nesse gap entre o chamado e a realização, nós precisamos de intimidade com Deus e a sua palavra. Tem que arder no coração, porque a palavra tem um propósito. Você sabe que assim como a chuva e a neve desce, né, não voltam vazias sem cumprir a vontade do Senhor. A palavra de Deus, quando lida, ela tem que cumprir um propósito em nós. Amados, quando andamos juntos e meditamos na palavra, Jesus se manifesta e nos empurra para um novo momento. Ele vai empurrar você para outro momento. Para onde Deus quer te empurrar? Para onde Deus quer te empurrar? Aqui ele se manifestou. Os discípulos foram transformados pela palavra que Cristo falou. Cara, eu acho que não era só o olhar de amor, mas essa palavra deve ter penetrado tão profundo no coração de Pedro, que ele nunca mais foi o mesmo. E é assim que a palavra age em nós, no nosso devocional todo dia, né? O próximo versículo, o próximo slide, continua. Para onde Deus quer nos empurrar? Para onde Deus quer nos empurrar?
E em verdade te digo que quando eras mais moço, fala assim, cara, você naturalmente, até por idade, você era mais moço, mas havia uma imaturidade em Pedro. Pedro era uma cana, onde o vento soprava, ele se mexia, né? Jesus fala assim, eu vou morrer e vou ressuscitar. Ele fala assim, que nada, eu tenho uma espada. Esse era o Pedro hemorrágico. E Deus teve que transformar ele no meio do processo e fala assim, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde você queria. Você fazia a sua própria vontade, mas a minha palavra então no teu coração transformou. E você agora quer cumprir o meu propósito, a minha palavra, o meu chamado. E a gente vê que Jesus se manifestou, ele meditou naquilo que Jesus, ele foi mexido no coração. E Deus fala para ele assim, Jesus fala para ele assim, quando porém fores velho, mais maduro. Olha só, você estenderás as mãos e outro te cingirá e te levar para onde não queres. Não é o que você quer fazer, mas é o que eu quero fazer através de você. Esse é o meu propósito, eu transformei o teu coração para que você seja obediente à minha palavra, à minha voz, para você cumprir um chamado. Gente, imagina Pedro nesse processo. Imagine a vida de Pedro nesse processo. Em verdade te digo, quando era mais moço. Agora, porém, velho. Ele diz assim, disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Deus transformou a vida de Pedro naqueles 3 anos, e nessas manifestações, com um propósito tão específico, que ele ia cumprir um propósito como igreja. Ele foi o líder da igreja. Você lê Atos 1-6, é ele liderando a igreja, né? 7, e você vê que depois ele tem uma morte, né? E diz os historiadores que ele morreu, não era digno de morrer como Cristo, crucificado, né? De cabeça para cima, mas ele foi crucificado de cabeça para baixo. Ele estava disposto a viver um propósito. Ele estava disposto a viver uma vontade de Deus manifesta nessa terra. Ele estava disposto a ser a mão e os pés de Deus aqui nessa terra. Mas ele foi transformado. Ele foi amadurecido no amor de Cristo. Ele foi banhado ali na palavra com Jesus. Deus tem um futuro para você. Olha, põe a mão no coração e fala assim, é para mim, Deus tem um futuro para mim. 2 Pedro 1,4 fala assim, pelas quais não têm sido doadas suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. Deus não só tem uma promessa que Ele quer que a gente cumpra, mas Ele fala assim, você vai provar da natureza divina, você vai provar da minha santidade, você vai crescer no meu amor, banhado na minha palavra. Livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Não é o que você quer fazer, mas você vai ser guiado, transformado de tal forma que você vai fazer aquilo que a palavra de Deus diz. Gente, não é maravilhoso essa transformação? Não é isso que a gente precisa mesmo? Porque olha, se Deus pegasse a gente como a gente está e levasse para cumprir o propósito que Ele quer lá, a gente ia morrer, a gente ia ser moído, a gente ia pecar, a gente ia cair bem rápido. Mas Ele transforma a gente no processo e fala assim, agora você tem maturidade para aguentar. Já viu jogador de futebol quando fica famoso dos 15 aos 17 anos? O cara não tem maturidade emocional para encarar a fama que é colocada sobre os ombros dele, o nome, o jornal. E a primeira coisa que ele faz quando ganha o primeiro salário, o que é? Comprar um carro, né, importado, que vai de 0 a 100 quilômetros em 2 segundos. E muitos estão no poste. Porque não tem maturidade para aguentar tanta fama. Mas aqui Deus também, como é no natural, Deus prepara a gente. Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus, e quanto a esse? Então, quando Jesus está lá, Pedrão, então vai ser assim, você vai contando o propósito que vai fazer na vida dele, como transformou a vida dele, onde ele vai chegar, e ele olha para trás e fala assim, e João? E quanto a esse aí, ó? Jesus fala assim, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. Fala assim, para de olhar para a vida dos outros, para de tentar viver o propósito da vida do outro e vive a sua. Parece que foi um tapa tão grande, fala assim, ei, você não está entendendo que eu estou falando com você? Eu me alegro com os demais, mas há um propósito para mim. Eu me alegro com os demais, mas eu não posso viver e provar o que Deus tem para eles. Deus quer fazer, me transformar, para eu provar o que Ele tem para mim. E Deus tem isso para a gente. Tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos. Não é maravilhoso isso?
Não é maravilhoso isso? Eu queria chamar o louvor, eu queria que a gente meditasse nisso um pouco. Gente, Deus chamou você. Deus se manifestou para você. Deus apareceu em momentos da sua vida tão perceptível através da palavra. Deus tem te levado nesse tempo de gap a te chamar e a realizar grandes coisas através de você, porque Ele quer fazer através de você e através da igreja. Eu estava ouvindo uma pessoa falar, ele falou assim, que os grandes movimentos agora vão ser aqueles movimentos sem nome. Onde não precisa de grandes nomes para ser exaltado, somente em nome de Deus. Eu concordo com isso. Mas também a gente olha para o Antigo Testamento e a gente fala assim, o Deus de Abraão, o Deus de Moisés, o Deus de Paulo. Eu conheço Jesus, eu conheço Paulo, mas você... E é o Deus que chama você pelo seu nome, que quer transformar a sua vida e realizar a obra dele através de você. Por que eu creio nisso? Porque eu creio que quando você fizer a obra de Deus e a obra de Deus for bem sucedida, o nome de Deus vai ser exaltado. Então nós vamos viver movimentos onde a igreja vai crescer, onde Deus vai se manifestar nessa terra com grandes feitos, coisas extraordinárias, sim, mas nós vamos conhecer muito tempo. Olha, a célula do Joãozinho, a célula do Pedro, aconteceu que alguém foi curado, glória a Deus, era a célula do Pedro, que amou Jesus, que tinha intimidade com Jesus, na fogueira, na meditação, amou Jesus, creu na palavra, pregou, porque havia um chamado na vida dele e pessoas foram curadas. E você coloca o seu nome aí. Porque há um tempo onde Deus te transformou e você não chegou aqui e a história acabou, a pandemia acabou e está tudo parado. Deus te trouxe nesse progresso, nesse crescente até aqui, porque Ele transformou a sua vida, Ele se manifestou para você. Você viveu tempos de igreja, tempos de crescimento, tempos de ensino, tempos onde o pastor pregou sobre a sua vida, orações foram manifestas através da sua vida, devocionais, as palavras saltaram e fixou na sua vida, porque Ele quer te levar para algo maior, porque se Ele não te quisesse levar para algo maior, Ele já tinha te levado para o céu. Quantos estão entendendo que você foi feito com um propósito? Quantos entendem que é um tempo onde Deus vai se manifestar para que você possa ter intimidade com Ele, andar com Ele na fogueira, e nesse gap andar junto com a igreja, andar junto no barco, fazer as coisas do dia a dia, até que Jesus fala assim, agora vai, cumpre o teu propósito. E quando chega Atos, Pedro está pronto. Estão todos reunidos de novo, a unidade, juntos, a palavra aparece de novo, e a Bíblia fala que o Espírito Santo desce em forma de chama, entra dentro de cada um deles, eles começam a falar em novas línguas, conforme o Espírito tinha manifestado, tinha dado a eles, e toda a cidade estava ali reunida, e eles começaram a ver que, devem estar bêbados, e Pedro levanta, fala assim, para isso Jesus me chamou. Irmãos, não estamos bêbados, mas é conforme disse o profeta Joel, aprendi na escola bíblica, né? E ele prega, vocês crucificaram o Cristo, e ele cria toda aquela pregação, e um lá no meio da multidão fala assim, ei, que faremos pois, irmãos? Arrependam-se, sejam batizados, e receberão o dom de Deus, o dom do Espírito Santo. E naquele dia, 3.000 pessoas se prostram e vão para os pés de Jesus, e hoje são salvas. Você foi criado com propósito. E Pedro prega para a multidão. Quando terminaram a palavra e começaram a orar, quando começaram a ir em suas casas, meditar na palavra, quando a reunião, o louvor, a comunhão, tudo isso é tempo de intimidade. Jesus quer se manifestar. Jesus quer se manifestar e quer que você tenha tempo de intimidade com Ele, com a sua palavra. Mesmo que gere tristeza muitas vezes, mas vai trazer crescimento, vai nos empurrar para esse novo tempo, quando nós somos transformados, até o tempo onde muitas pessoas vão ver a glória, a manifestação do Senhor e serão salvas. Vamos ficar em pé.
E começa a pensar agora, Deus me chamou com um propósito, Deus se manifestou para mim. Pai, nessa manhã, nós queremos dizer que o Senhor tem um plano para nós. O Senhor nos chamou com um propósito. O Senhor nos transforma para cumprir um chamado. Pai, nós cremos que o Senhor se manifestou e vai se manifestar nesses dias. Nas nossas células, nas nossas reuniões, no nosso tempo de devocional, na Tua palavra. O Senhor vai se manifestar e a gente vai viver esse tempo de fogueira, de intimidade contigo, te buscando, Jesus. Não queremos a sua mão, nós queremos tocar o teu coração, ser transformado pela tua palavra, Senhor Deus. Pai, à medida que a gente é transformado, a gente medita na tua palavra, naquilo que o Senhor diz, naquilo que o Senhor mexe no nosso coração, nós somos cada vez mais parecidos com a tua glória, mais prontos para cumprir o teu chamado. Em nome de Jesus. Pai, cumpre em nós a tua palavra, cumpre em nós a tua vontade. Começa a lembrar agora o que Ele disse para você. Começa a lembrar agora o que Ele disse para você. É um tempo de intimidade agora com você e com o Senhor. Começa a lembrar o Senhor, os dias de fogueira, onde Ele preparou um pão e o peixe, estava com você. A palavra dEle falou ao teu coração. Lembra Ele, fala: Senhor, o Senhor disse, eu creio. Ele está aqui recitando sonhos nesta manhã, Ele está aqui recitando palavras que Ele colocou no teu coração. E Ele está lembrando: eu estou te transformando, eu estou te preparando para este momento. E Ele quer que a gente seja transformado. Há coisas que eu preciso me arrepender. Há hábitos que eu preciso mudar. Porque Ele quer usar a minha vida, Ele quer me transformar. Ele quer me fazer algo novo em mim. Amado, não importa a tua idade, Ele quer usar você de uma maneira especial. Ele quer te usar de uma maneira grande, de uma maneira nova. Ele mexe no teu coração com um propósito. Ele traz uma intimidade com um propósito, para que você possa conhecê-lo mais e mais. Começa a falar: Jesus, eu te amo. Eu amo a tua palavra, eu creio. O Senhor disse, o Senhor vai cumprir. O Senhor disse, o Senhor prometeu, e eu creio. Me transforma, me muda. Me ajuda a passar esse tempo de sequidão em unidade, na tua palavra, na tua intimidade. Esse tempo não vai ser desperdiçado, mas vai ser a história onde eu mais cresci em amor e intimidade contigo. É a tua vontade. E eu sinto Deus falando com você, irmão: eu te conheço desde o ventre da sua mãe. Eu te chamei com um propósito. E mesmo as coisas pequenas que Deus tem colocado no teu coração, Ele vai cumprir. E Ele vai cumprir. Vai haver uma satisfação no teu coração em ver Deus cumprindo vontades até pequenas. Vontades que você falou assim: não, Deus não pode mudar isso. Deus fala assim: eu posso mudar as coisas pequenas. Se eu posso abrir o mar, eu posso mudar essa pequena situação, sim, porque eu te amo, eu coloquei no teu coração, você creu e eu vou fazer, porque eu te amo, e você tem amado a minha palavra, você tem sido fortalecido na fé, e eu te amo, eu vou realizar. Eu vejo Deus falando assim: pequenas coisas eu vou realizar na tua vida, para você ver que o meu poder opera através da fé, opera através do teu íntimo comigo e com a minha palavra, em nome de Jesus. Eu creio nisso, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu sinto que há casais aqui que Deus está falando, vários casais, não é um, não é dois. Deus está falando assim: eu chamei você para ministrar casais. Eu chamei você e tenho te preparado em relacionamento, em família, em palavra, para você ministrar novos casais. E casais vão ser trazidos por essa casa, apresentados ao pastor. E você fala assim: ei, pastor, deixa que eu cuido. Deixa que eu cuido, pastor. Porque Deus fez isso em mim, há um testemunho em mim nisso. E eles vão para as suas células, para o seu convívio, e vão ser transformados pelo teu testemunho, pelo que Deus tem feito em você. O teu testemunho vai fortificar esses casais que estão em crise. Pessoas em crise virão e vocês serão chave para transformar a vida deles. Em nome de Jesus. Começa a orar. Eu creio que Deus está falando com muitos corações nesta manhã. Há um tempo de intimidade, há um tempo da presença do Senhor. Há um tempo de intimidade, há um tempo de amor.
Deus quer visitar vocês em amor. Deus quer fazer o batismo de amor sobre essa casa. Deus quer amar vocês. Deus quer trazer um novo para vocês. Que Deus quer trazer algo que vocês não conhecem. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e novas que vocês não conhecem. Há um novo de Deus, há um tempo novo, há um tempo crescente na vida de cada um de vocês. E Deus quer usar vocês. Deus quer usar vocês. Deus quer transformar as nossas vidas para que a gente possa ser ousados e usados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Vamos cantar, e quando a gente estiver cantando, começa a derramar o seu coração ao Senhor e fala: eu te amo, Jesus. Eu te amo. Eu te amo.